E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre efeito anótico. Mas calma aí, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que eu sei que você sempre deixa. E se você aí é novo do canal, tá perdendo tempo por quê? Já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. Ah, você também pode me acompanhar nas redes sociais, @igorgilioprof, onde além de você acompanhar as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo, ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu irei falar para vocês um pouco sobre física, mas é algo bem mais específico em relação ao efeito anótico. O efeito anótico, por sua vez, ele geralmente ocorre no tubo de raio-x. Mas para existir o efeito anótico, antes tem que existir a produção do raio-x. Então vamos recapitular um pouquinho? Bom pessoal, inicialmente o tubo de raio-x ele vai possuir dois polos, o negativo, descrito como cátodo, e o positivo, descrito como anodo. O efeito anótico, por sua vez, vai ocorrer no anodo. Mas como é que ocorre esse processo? Os elétrons, eles são produzidos em relação ao filamento, que fica no lado do cátodo. Os elétrons, por sua vez, vão percorrer um curto intervalo no espaço até interagir no anodo. Nessa interação, em relação ao raio-x de frenagem, há basicamente uma distribuição energética. Ou seja, no tubo de raio-x, em cada ponto da janela, os feixes de raio-x vão sair com energias diferentes. Mas por quê? É simples. No lado do anodo vai existir um filtro inerente. O que é que significa inerente? É o que faz parte. O próprio anodo ele vai atenuar, ou seja, ele vai diminuir a quantidade de radiação dos fótons de raio-x que saem por aquele lado. Então como é que ocorre? Aqui na tela vocês poderão observar que vai ter uma imagem do cátodo e do anodo e basicamente vai ter uma porcentagem em relação à quantidade da energia. No lado do anodo, por sua vez, vai ter uma quantidade de energia menor comparada ao cátodo, que não vai ter esse filtro inerente. Significa que, no lado do cátodo, os fótons de raio-x saem livremente, sem nenhuma barreira. Já no lado do anodo, devido ao fato de ter um filtro inerente, parte desses raios-x vão ser absorvidos. Só que eles não vão ser absorvidos completamente, e sim parcialmente. Por isso que, no anodo, os fótons de raio-x têm uma energia menor comparada ao cátodo. Devido ao fato do anodo atenuar parte dessa energia, o nome deste fenômeno é descrito como efeito anódico, exatamente porque parte da radiação é atenuada em relação ao filtro inerente do anodo. E isso vai existir sempre que houver uma produção de raio-x. Houve exposição de raio-x, houve efeito anódico. Bom pessoal, e por que a gente deve conhecer o efeito anódico? É simples. Quando você vai realizar algum exame, principalmente radiográfico, é importante você colocar o anodo para a região menos espessa da estrutura. Por exemplo, digamos que a gente vai radiografar a mão. A mão tem a região do carpo e tem a região das falanges. Para qual lado a gente deve posicionar o anodo? É muito simples. Como a falange tem uma espessura menor que a região do carpo, para essa região das falanges, a gente deve posicionar o anodo. E para essa região, a gente deve posicionar o cátodo. Por quê? Vai ter mais radiação aqui do que aqui, comparado ao anodo. Então, isso vai favorecer para uma boa qualidade de imagem. É para isso que a gente deve conhecer a importância do efeito anódico e aplicar este efeito para as regiões menos espessas. Tá, professor, e como é que eu vou identificar para que lado vai estar o anodo? Existem duas formas simples e básicas de você identificar. Quando você conhecer um equipamento de raio-x, você vai observar que vai ter uma instalação. Geralmente, os fios eles vão ficar no cabeçote na parte do anodo. Então, quando você observar um cabeçote em relação a um equipamento de raio-x, vai ter dois lados. O lado que tiver o encaixe dos fios, esse lado é o lado do anodo. O lado que estiver mais livre é o lado do cátodo. Então, visualmente, você consegue identificar
qual é o lado do anodo e qual é o lado do cátodo, para que você possa aplicar corretamente o efeito anódico durante a realização de algum procedimento. Bom, pessoal, esse foi o primeiro ponto. E qual é a segunda forma de você identificar o efeito anódico? Identificar para que lado está o anodo. É simples. Vamos dar a seguinte suposição. Digamos que eu estou aqui no book mural e aqui na frente vai ter uma ampola redirecionada exatamente para mim. A parte de cima dessa ampola é exatamente onde vai ficar o anodo e a parte de baixo é exatamente onde vai ficar o cátodo. Isso serve para quando você for realizar exames no book mural, você também aplicar o efeito anódico da maneira correta. Por exemplo, numa radiografia de tórax, essa região aqui do ápice pulmonar é menos espessa, tem uma densidade menor comparado à região do diafragma, que tem uma densidade maior e é totalmente mais espesso. Então, o cátodo tem que estar voltado para essa região, enquanto que o anodo vai estar voltado para essa região. Então, essas são as duas maneiras mais simples de você identificar para qual lado da ampola está o anodo. Bom, pessoal, existe também uma maneira muito mais simples e que dá para você ouvir. Quando você vai preparar para poder acionar o tubo de raio-x, você vai precisar girar o anodo, ou seja, você vai precisar preparar o tubo de raio-x. Quando você prepara, o anodo giratório ele vai fazer um barulho. Quando você escutar esse barulho, quando você for se aproximar da ampola, tem como você identificar qual é o lado que está o anodo. Então você também pode perceber quem é o cátodo e quem é o anodo através do barulho que é gerado pelo anodo giratório em relação à ampola de raio-x. Então estas são as três formas que você pode identificar facilmente para que lado está o anodo e para qual lado está o cátodo. Detalhe, pessoal, alguns equipamentos permitem que você primeiro prepare e depois acione os raios-x. Quando você for escutar o anodo giratório, você só vai preparar, você não vai acionar. Porque se você acionar, vai ter exposição de raio-x e esse não é o objetivo. Então você simplesmente só vai preparar o tubo de raio-x. Você não vai fazer nenhum tipo de exposição, nem para você correr risco, nem para o pessoal que está ao seu redor correr risco também. Detalhe, pessoal, às vezes a nossa radiografia está um pouco mais escura, um lado mais claro. Às vezes você errou a aplicação do efeito anódico. Então, nem sempre você vai ter que mexer no KV ou no MAS. É importante você observar a qualidade da imagem. Se um lado da imagem saiu muito claro e o outro lado da imagem saiu muito escuro, ou seja, muito radiopaco ou muito radiolucente, é interessante observar que possa ser que o efeito anódico foi aplicado de maneira errônea. Então, às vezes, não é necessário aumentar ou diminuir KV, MA ou MAS. É simplesmente observar a aplicação do efeito anódico para que você tenha uma qualidade de imagem boa e adequada para o diagnóstico. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. Claro, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que nós da equipe do Radiologando iremos responder para vocês. Mas se você preferir, tem também as minhas redes sociais, @igorjulioprof, onde além de você acompanhar todas as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!